O ano era 1837. Em meio a uma série de turbilhões em seu pensamento, Darwin realizou esse breve rascunho em seu caderno de anotações B. A princípio, um simples desenho de uma planta. Esse, na verdade, seria o início de uma revolução no pensamento evolutivo. Olá, seja bem-vindo. Essa é a página Papers Translator, onde tentamos trazer conceitos talvez difíceis de compreensão para o público geral, com um possível tom de humor. Por um bom tempo, a ideia que existia era de que as espécies de seres vivos não tinham uma história comum. Então, mesmo com o avanço do pensamento evolutivo, ainda assim com o reconhecimento que as espécies não eram fixas, ainda havia a ideia predominante em autores como Lamarck e Buffon de que as espécies se originavam de forma independente e passavam na história da Terra por ciclos de surgimento espontâneo, extinção e no período em que elas não estavam, no período que elas estavam vivas, não havia uma separação das espécies. Elas continuamente estavam tendo histórias independentes umas das outras, até os trabalhos de Darwin e Wallace chegarem e demonstrarem que não. Os seres vivos têm uma história comum. Todos os seres vivos, até onde sabemos, compartilham um ancestral comum. E a forma como as espécies se originavam se dava por processos de especiação, onde por fatores ambientais e fatores talvez como a seleção sexual, populações de organismos se separariam e depois de milhões de anos cada população daria origem a espécies novas distintas. Mas quais evidências nós temos de que isso ocorre? Bom, no caso da especiação, nós temos observações diretas dela acontecendo atualmente. E no caso da ancestralidade comum, nós temos evidências indiretas que são sugeridas em áreas como a anatomia, a embriologia, por dados moleculares, a biogeografia, a paleontologia e estudos de comportamento. E o que é interessante é que todas essas áreas completamente independentes de conhecimento, todas apontam para o mesmo ponto, que é os seres vivos compartilham um ancestral comum, e muitas dessas áreas apontam para modelos similares de separação de especiação. E atualmente essa é a visão que nós temos. Todos os seres vivos compartilham um ancestral comum, e todos eles são divididos em dois grandes domínios, bactéria e arqueia. E embora alguns textos mais antigos, talvez que vocês vejam, falem, por exemplo, no terceiro domínio eucariota, a essa altura do campeonato, provavelmente a gente pode dizer que os eucariotas são um tipo de arqueia, só que com células mais complexas. Então a vida, em última análise, se resume a bactérias e arqueias. E nós estamos aqui. Todos os animais e fungos são apenas uma pequena parcela de uma diversidade muito maior de organismos, incluindo um vasto grupo de bactérias e arqueias. E todos eles compartilham um ancestral comum, remontando ao que chamamos de Luca. Um pouco. Por que isso? Por que tem uma imagem de Goiás nesse momento na apresentação? Ah, sim, esse é o momento que eu peço para você deixar o like e se inscrever no canal. Ajuda muito, inclusive, para produzir novos vídeos. Enfim, continuando. O que raios é o Luca? Bom, Luca é uma sigla para Última Ancestral Comum Universal. É importante aqui salientar que o Luca, apesar de ser o último ancestral comum universal, ao contrário do que alguns pensam, ele não é o primeiro ser vivo. Na verdade, nós temos organismos anteriores e que deram origem ao Luca. Esses, por exemplo, a ideia então que temos é que o primeiro ancestral de todos os seres vivos seria o Fuca, o primeiro ancestral comum universal de todos os seres vivos, e esse sim seria o que poderíamos chamar de o primeiro ser vivo. E a ideia, então, que temos é de que, a partir do Fuca, diferentes espécies de organismos sofreram especiação ao longo da história da Terra, e eventualmente a maioria desses grupos foram extintas no começo da história do nosso planeta, e apenas um desses grupos, o Luca, teria sobrevivido e dado origem aos grupos atuais de seres vivos. Mas existe uma coisa que torna a situação um pouco mais complicada para esse modelo, que é a transferência horizontal de genes. O que é isso? Bom, a transferência horizontal de genes é um fenômeno altamente comum, principalmente em bactérias, em que trechos de DNA são transmitidos de uma bactéria para outra. Isso pode acontecer por mecanismos de transformação, em que uma bactéria coleta material genético livre no ambiente, por transdução, quando um vírus acaba atuando como intermediário para a troca de material genético, e por conjugação, que é quando bactérias realizam uma troca espontânea entre DNA entre elas. Esse é o que nós denominamos como o sexo das bactérias.
e é um mecanismo para aumentar a variabilidade genética nas populações. E o que acontece é que esse mecanismo faz com que modelos de árvore evolutiva e de filogenia fiquem muito mais complexos. Em última análise, a gente acaba apontando que ao invés de ter um ancestral único, parece ter havido vários ancestrais e trocando material genético e dando origem a uma árvore, mais do que uma árvore, um arbusto com vários ramos interconectados entre si. Bom, quando se trata dos eucariotas, que são as plantas, animais, fungos, algas e protozoários, esse parece não ser um problema tão grande, porque a transferência horizontal de genes, ainda que aconteça em eucariotas, é muito menos comum. Então, nós podemos construir de forma mais correta uma árvore evolutiva mais simples para os eucariotas. E nós podemos defender que existiu de fato um LECA, ou um último ancestral comum de todos os eucariotas vivos. Mas quando o assunto são procariotas, bactérias e arqueias, a situação fica muito mais complicada. E ao que parece, de fato, isso levantou alguns autores a defender que talvez o Luca deveria ser abandonado completamente. Mas não tão rápido. Embora a ideia do Luca como único ancestral, dando origem a todos os organismos atuais, possa ter sido abandonada, a ideia continua de que talvez Luca fosse uma população de organismos que, em meio a toda essa variedade de organismos se originando e compartilhando genes entre si, um grupo específico de organismos acabaria dando origem aos grupos atuais de seres vivos. Então, essa ideia modificada do Luca defende que o Luca estava em uma comunidade metabólica e morfologicamente heterogênea, constantemente embaralhando material genético, e permaneceu uma entidade evolutiva, embora vagamente definida, em constante mudança enquanto durou essa promiscuidade, por assim dizer. Então a ideia seria de que não o Luca, mas o Fuca, a ideia do primeiro ancestral de todos, é que deveria ser abandonada. A história da Terra seria vários organismos se originando de forma independente no começo da história do nosso planeta, trocando material genético, e desses grupos uma linhagem específica dando origem aos principais grupos atuais de bactérias, arqueias e os eucariotas, as arqueias modificadas, por assim dizer. E nós temos meios de testar isso, por meio de modelos estatísticos, para avaliar a probabilidade do modelo em que descreve a existência de um Luca, em contraste com outros modelos de origem independente, comparando trechos de DNA e de proteína de organismos atuais e avaliando a probabilidade desses trechos similares terem surgido de forma independente ou deles terem se originado por simples troca de transferência horizontal de genes. Ou seja, avaliando para ver se, por exemplo, um gene está presente ou uma proteína está presente em duas espécies porque elas simplesmente houve uma transferência de genes entre eles ou porque estava presente no ancestral comum. E se dois genes estão presentes num padrão que parece apontar para a ancestralidade comum, a chance dos dois terem ido para lá por simples transferência original de genes parece menos provável. E o resultado disso é que a ideia de que do Luca é 10 elevado a 2.860 vezes mais provável do que modelos que não possuem um ancestral comum universal. E isso reforça a ideia de que, sim, provavelmente todos os seres vivos que nós conhecemos atualmente têm um ancestral comum universal. Um problema desse modelo é em relação a organismos que nós não conhecemos. Então, existe uma área de estudo chamada da biosfera oculta, ou Shadow Biosphere, que defende que vários tipos de micro-organismos existem, talvez até com bioquímicas completamente distintas da nossa, e eles são o mais perto que nós temos de respaldo para uma área chamada criptozoologia, que tecnicamente é uma pseudociência, não existe suporte para criptozoologia, ela é muito baseada em relatos sem capacidade de avaliação. Então, por exemplo, a ideia do pé grande ou do monstro lagunés. Mas a ideia de que existem micro-organismos com bioquímicas diferentes da nossa, presente no ambiente do entorno e que ainda não foram identificados, é uma ideia razoavelmente possível de ser verdadeira, porque nós temos uma diversidade muito grande de micro-organismos que ainda não foi capaz de ser, ainda não conseguimos estudar completamente. Então, a ideia de biosfera sombra, ainda que seja não totalmente uma ciência, porque nós não temos o objeto de estudo, que é organismos com uma bioquímica completamente diferente, ela é uma ideia que podemos chamar de protociência, ou seja, quase científica. E
é o mais perto que talvez tenhamos de talvez uma ideia de organismos que não têm uma história compartilhada com nós, ainda presente na Terra. Mas, como falei, é uma ideia que ainda precisaria de vários estudos e que, por enquanto, ainda está no nível de protociência. E esse é o final do trabalho. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.